Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Belas 40 Mais, esse espaço de escuta, afeto e transformação. O tema de hoje toca profundamente muitas de nós mulheres, principalmente depois que passamos dos 40 anos. A vida pede para nós 1000 papéis. Nós somos mães, esposas, cuidadoras da casa, somos profissionais, cristãs, às vezes empreendedoras, e ainda temos que cuidar da saúde emocional, física. E em meio a tudo isso, após os 40 anos, o corpo começa a dar os primeiros sinais. O metabolismo já não é mais o mesmo, o sono também não é mais o mesmo. As alterações físicas e até emocionais que ocorrem nessa fase fazem com que elas tenham uma autocobrança ou autoexigência tóxicas. Para essa conversa, que eu tenho certeza que será edificante para todas vocês, eu trago uma convidada muito especial que eu tenho a honra e o imenso carinho de receber aqui no Belas 40 Mais, que vai ser muito edificante para você e até para mim. Eu recebo com muito carinho uma pessoa que eu admiro muito, não só pela profissional brilhante que é. Caroline Dias, ela é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, neuropsicologia e reabilitação cognitiva, com mais de 14 anos de experiência. Embora ela não seja ainda uma mulher 40 a mais, ela atende muitas mulheres maduras que estão passando pelos desafios com essa questão da autoexigência, ansiedade, transições de vida. A Carol, ela já trabalhou por 8 anos em um dos hospitais principais aqui do estado, o Centro de Reabilitação Dr. Henrique Santilo, e há mais de 10 anos atua no seu próprio consultório particular em Goiânia. Lá ela vem auxiliando mulheres a enfrentarem esses desafios. Carol, é uma honra te receber aqui no Belas 40 Mais. Tenho certeza que teremos uma conversa profunda e temos muito a aprender com você hoje para tornar a vida mais leve e sermos mais gentis conosco mesmas. A honra é minha, Viviane. Eu agradeço assim, profundamente a oportunidade, de estar aqui nesse programa tão edificante e de falar, sobretudo, de um tema que é tão comum, a todas nós mulheres. E aqui especificamente é um tema bastante comum nas mulheres 40 mais, que é a autoexigência, a autocobrança. Eu acredito que espaços como esse que você está ofertando aqui no seu programa, com o Belas 40 mais, são essenciais, para que a gente possa dialogar sobre temas que são recorrentes, importantes, que geram muito sofrimento para muitas mulheres, para muitas pessoas, e abrir espaço para muitas transformações, para uma vivência mais leve e mais autêntica. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e espero realmente poder contribuir nesse momento, com todas as ouvintes aí 40 mais. Nós vamos para um rápido intervalo e fica com a gente, que você vai ter uma vida com mais gentileza e inspiração. Fica com a gente. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. O Instituto do Câncer de Pele está localizado logo à frente do Complexo Orion. Se você vem pela Avenida Portugal, siga em frente, atravesse a Avenida Mutirão e nos encontrará ao lado do posto de gasolina, na esquina da Rua T52 com a Rua Brasil. O câncer de pele pode ser prevenido com simples cuidados. Não espere sinais. Venha nos visitar e faça uma consulta preventiva. A sua pele merece atenção e cuidados contínuos.
Marque sua consulta e invista no seu bem-estar. A saúde da sua pele é o nosso compromisso. Voltamos com Belas 40 Mais, com a presença hoje da Carol Dias, que é a psicóloga, que nós estamos conversando hoje sobre como tornar a vida mais leve, ser menos exigentes, menos autocríticas. Carol, para começar o nosso bate-papo hoje, eu queria que você explicasse para nós o que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que você trabalha, como ela poderia ajudar as mulheres 40 mais a enfrentar esses desafios dessa fase da maturidade. A terapia cognitivo-comportamental, Viviane, ou TCC, né, assim é a sigla dela, é uma abordagem como muitas que nós temos dentro da psicologia e que tem como objetivo central ampliar o nível de consciência, né, do nosso cliente, deixando, né, proporcionando mudanças que sejam muito mais positivas e transformadoras ali para a vida dele, né. E aí um ponto assim que para mim é central nessa abordagem é que hoje dentro da psicologia contemporânea ela é uma das abordagens que nós temos mais comprovação científica, né? Então hoje ela ela entra como tratamento ouro, né, como abordagem para o tratamento de diversas patologias, transtornos, como o transtorno de ansiedade generalizada, depressão, burnout, né, e tantas outras dificuldades que a gente vê aí, né, que estão cada vez, inclusive, mais recorrentes na nossa atualidade. Outro ponto assim, importante dessa abordagem é que ela tem um tripé, né, de uma forma muito simples. Eu costumo dizer que ela tem uma ênfase no trabalho em 3 pontes, né, em 3 frentes, que é o pensamento, a emoção e o comportamento. Existe uma ideia, né, e aí talvez a audiência aí tenha essa percepção de que são as situações da nossa vida que vai causar as nossas emoções e os nossos comportamentos. E o que essa abordagem traz, né, o grande trabalho, é que não são as situações, né, não é aquilo que está acontecendo que mobiliza, por exemplo, aqui, né, um sentimento de autocrítica, de autoexigência e que me faz comportar, né, dessa forma. Mas aquilo que eu penso sobre as situações. Então, pensamento é uma palavra crucial, né, quando a gente fala dessa abordagem. E esse é, então, sem dúvida, né, o principal trabalho da cognitivo-comportamental com clientes, né, que tem esse perfil autoexigente, né, e de muita autocobrança. Ali nós vamos tentar identificar quais são os pensamentos bases que nutrem isso, né, na vida dela, os comportamentos que de alguma forma também influencia para que ela se mantenha nesse ciclo de autoexigência e de autocobrança e, né, a partir disso, ela tomando consciência disso, com técnicas e ferramentas muito adequadas, proporcionar a essa mulher, né, que ela transpõe essa barreira para uma vivência que é mais leve e saudável. Como funciona de forma prática esse ciclo da autocobrança? Essa é uma excelente pergunta, porque muitas vezes as pessoas elas estão num ciclo de autoexigência e autocobrança e elas não percebem. Esse é um ciclo que acontece o tempo todo e eu tenho certeza, né, que muitas mulheres aí vão se identificar com isso que eu vou falar, porque ele é um ciclo que ele começa com pensamentos distorcidos sobre sobre uma expectativa, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Uma expectativa muito idealizada dos resultados que eu preciso ter na vida, daquilo que eu preciso ser na vida. Então, diante de uma situação, né, o ciclo, eu vou tentar exemplificar, porque eu acho que assim fica até um pouco mais fácil. Sim, diante de uma situação, a mulher ela tem uma série de pensamentos, né, que são autocríticos, como, por exemplo, eu deveria ter um resultado melhor, eu deveria ser uma mãe melhor, a minha casa é muito desorganizada, todo mundo consegue menos eu. E esse movimento, né, de autocrítica faz com que ela sinta emoções que são desagradáveis, obviamente, né, como ansiedade, medo, culpa, e faz com que ela se comporte para tentar resolver isso. Normalmente, Vivi, a maioria dos comportamentos, né, eles estão ligados a uma hiperprodutividade, porque é como se a mulher pensasse assim, bom, já que eu não tenho esse resultado que eu gostaria de ter, ela imagina que ela terá a partir do momento em que ela fizer mais, né, e aí ela vai para a vida trabalhando mais, fazendo mais, ocupando papéis, tentando dar conta de tudo. E parece que nunca está suficiente. E nunca está suficiente. Esse é o ponto central da autoexigência e da autocobrança. É uma expectativa idealizada que ela nunca é suprida.
né? Eu falo que e aí isso gera um ciclo, obviamente, né? Porque ela tenta, quanto mais ela tenta, ela nunca se dá por satisfeita, isso mobiliza mais ansiedade, faz com que ela tente cada vez mais. E esse ciclo, se não interrompido, traz consequências gravíssimas, né? E muito sofrimento para essa mulher. E o que você acha que influencia para que algumas mulheres tenham pensamentos mais negativos acerca da sua vida, acerca das situações pelas quais ela passa? O que influencia isso, esses pensamentos? As influências, elas são diversas, né? Muitas vezes lá no consultório, a cliente chega com essa queixa, né, de que se critica muito, se exige muito, e muitas vezes ela até tenta buscar uma única causa, né? Eu lembro de uma cliente que ela falava, não, Carol, eu acho que eu sou assim, porque quando eu tinha 10 anos eu me lembro de situação de apresentação na escola, onde eu errei, todo mundo riu. E acho que é isso que fez com que eu me tornasse, né, tão crítica e tão exigente comigo. E eu sempre falo, olha, não é isso, porque como tudo, né, na nossa vida, não existe um ponto, né, não é unicausal. Pode ser que isso em algum momento, de fato, tenha sido uma experiência que contribuiu, mas a verdade é que todas, né, nós temos uma série de experiências que vão influenciar para que a gente possa ou não ter uma visão talvez mais flexível e leve da vida, e outras já uma percepção um pouco mais rígida, né, mais inflexível e crítica da vida. E aí entra nisso, então, Viviane, uma série de fatores. Então, as experiências que essa pessoa teve na infância. A infância influencia mais no aspecto dessa fase da vida, sobre como ela vai enxergar a sua forma de viver, de agir? Sem dúvida, né? A infância, ali, os primeiros anos de vida, aquela criança ela está passando por uma construção, né? A construção de quais são as crenças, de como que ela vai perceber ela mesma, o outro e a vida. E essa percepção, inevitavelmente, ela é muito alimentada pela relação que ela tem com a família, com esse ambiente que é primário, né? Então, por exemplo, falando aqui especificamente do nosso tema, se uma criança ela cresce num ambiente onde a falha não é bem vista, onde existe uma cobrança por um resultado, por uma perfeição, mesmo que de forma indireta, eu falo isso porque às vezes a mãe ou o pai, pode ser que ele nunca chegou na criança e falou, olha, você precisa ser melhor, você precisa tirar notas melhores, você não pode ser que isso nunca aconteceu, sabe, Viviane? Isso é um ponto importante. Mas muitas vezes a criança ela percebe a mãe e o pai fazendo isso, movimentando desse jeito na vida. Uma mãe, por exemplo, que ela nunca falou para a criança você precisa ser melhor, mas ela está o tempo todo ali se criticando, se punindo, né, se cobrando. Então, é aquilo que a gente sempre diz, né? Muitas vezes os nossos filhos, eles vão aprender muito mais com a forma como a gente opera na vida, com os nossos próprios exemplos, do que a nossa fala para ele. Então, sem dúvida, assim, a infância é um ponto fundamental para que a gente entenda, né, essa autoexigência, autocobrança. E, claro, aí tem outras experiências de vida. Hoje a gente tem também pesquisas que falam de um temperamento, né, de uma condição onde as pessoas, às vezes, nascem com uma tendência maior, né, a ser mais flexível ou mais autocríticas e mais rígidas, né, consigo mesma. Carol, agora, eu acredito que no nosso dia a dia, para nós, mulheres 40+, na rotina corrida, nós temos essa dificuldade de identificar que esses pensamentos negativos estão influenciando nossas vidas ou afetando. Você poderia dar uma forma prática para nós e simples de identificarmos esses pensamentos negativos e poder trabalhar neles? Sim, sim. Essa é uma pergunta excelente, porque todo o processo de mudança, né, aí desse perfil autoexigente, ele vai começar daí, da identificação dos pensamentos, né, de tirar esse algo, como eu disse, da situação e sempre lembrar que é o que eu penso que está me mobilizando, né, tudo isso, que é o grande ponto de partida desse ciclo, né. Então, assim, um conselho que eu daria, né, e fica sempre mais fácil, da audiência aí, ela perceber as situações no dia a dia dela onde ela se sente desconfortável. Então, a partir do momento que eu estou ali no meu dia a dia, na minha rotina, e eu começo a perceber que eu estou ansiosa, agitada, preocupada, algo está acontecendo emocionalmente em mim, esse é um sinal claro de que a gente tem um pensamento também distorcido acontecendo, porque a gente não tem emoção positiva, né? Eu não estou alegre pensando algo negativo. Muito possivelmente, se eu tenho uma emoção que é desconfortável, né, e negativa entre aspas, muito possivelmente eu estou tendo ali pensamentos que eu preciso parar e analisar. Então esse é o ponto, né? Eu acho que essa é a dica mais prática. A partir do momento que você sente, é importante você parar, nem que seja 1 minuto, gente, é coisa tão rápida, né? Não precisa entrar num processo longo ali no dia, né?
mas um minutinho para falar assim, o que eu estou pensando? O que será que está acontecendo dentro de mim que está me fazendo sentir dessa forma ansiosa, preocupada, né? E aí, ela detectando esse pensamento, então vamos imaginar, né, que é um pensamento por exemplo, eu deveria ter tido um resultado melhor, ela vai trabalhar esse pensamento, ela vai olhar para ele com mais critério, com mais senso de realidade e fazer correções que são importantes ali. Hoje, inclusive, Viviane, eu até falo isso para alguns clientes, né, repasso isso, a gente tem muito aplicativo super legal que ajudam nesse processo de registro dos pensamentos. Um deles, né, que eu sempre indico, ele chama Cogni, né, é um aplicativo onde rapidamente a pessoa tem acesso, ela coloca lá a emoção que ela está sentindo, o que ela pensou e como que ela se comportou, e ajuda, né, a pessoa a fazer os reparos, né, no pensamento que ela precisa fazer, tornando ele mais funcional, e isso por si só, você vai ver que já diminui muito a ansiedade ali daquele momento, né, a preocupação. Carol, você mencionou que a culpa e a ansiedade estão muito presentes na vida dessas mulheres 40+, autoexigentes, autocríticas. Você poderia falar um pouco sobre quais são as consequências a longo prazo que pode trazer para a saúde mental, qualidade de vida dessas mulheres, se isso se perdurar? Mas você vai responder daqui a pouquinho, e nós vamos para um intervalo e voltamos já com mais leveza, mais inspiração para a sua vida. Fica com a gente. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem falta. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Voltamos com Belas 40+, com a psicóloga Caroline Dias. Estamos conversando sobre autoexigência e autocobrança, quando isso se torna um fardo na sua vida, para a gente tentar levar a vida mais leve. Carol, no bloco anterior nós falamos sobre a questão da ansiedade, da culpa, como isso pode se refletir negativamente na vida dessas mulheres 40+, e a longo prazo, o que pode acontecer com relação à saúde mental e qualidade de vida. O que você tem a dizer sobre isso? Pode acontecer um adoecimento mesmo, né? Isso que a gente está vendo tanto, um número crescente de transtornos de ansiedade, depressão, burnout, né? Que é justamente decorrente dessa hiperprodutividade que as mulheres vêm, né, tendo. Então, a gravidade, né? Se a mulher ela não para, e olha os sinais ali, né, dessa autoexigência na vida dela, a repercussão disso realmente entrar num ciclo aí, né, de doença mesmo, onde ela vai precisar recorrer a psiquiatras, né, a um tratamento para poder sair disso. Quais são os sinais de que essa pressão se tornou insustentável e que ela realmente precisa buscar ajuda profissional? Isso é muito importante, porque existem sempre sinais, né? Sempre vai existir sinais. Eu brinco, falando, ninguém dormiu e acordou com uma crise de ansiedade ou um transtorno de ansiedade. Houve ao longo, né, da vida, ali por um tempo, uma série de sinais que foram mostrando isso. Nesse caso específico, os sinais que nós estamos, que essa mulher ela pode, né, observar é exaustão, né, um cansaço físico, um cansaço mental, irritabilidade. Muitas vezes a mulher ela começa com insônia, né? Ela é uma mulher que ela não consegue descansar, ela não consegue parar muitas vezes, nos momentos de autocuidado, onde ela poderia ter um tempo, né, para se dedicar a um descanso, ela não consegue desacelerar, né, nem mental e muitas vezes nem fisicamente, ela está sempre ali achando que ela precisa fazer mais, e às vezes até se sente culpada de não estar fazendo nada, né, entre aspas, estar ali descansando, num momento ocioso. Então, todos esses são sinais, né, são pontos de que
algo, né, precisa ser observado, né, e corrigido. Nesses casos, realmente precisa buscar ajuda profissional. Precisa buscar ajuda profissional. Né? E na sua opinião, essa pressão em ser produtiva está relacionada a essa cultura da produtividade? Como você acha que as redes sociais impactam nessa questão também? Que às vezes as mulheres se comparam umas com as outras, veem a vida da outra, acham que a vida da outra é melhor do que a dela, acha que ela não é boa o suficiente. Como que você acha que as redes sociais influenciam isso? Sem dúvida, né, assim, essa cultura da produtividade, né, que parece que assim, produzir, estar sempre produzindo é sinônimo de sucesso, né, de excelência. É algo que reforça muito tudo isso, né, todo esse ciclo da autoexigência e essa noção de que é isso mesmo que precisa ser feito. E as redes sociais, então, eu falo que é a vitrine, né, eu brinco muitas vezes, falar, a gente, quando está ali na rede social, a gente está vendo 1% da vida daquela pessoa, né, ou tá vendo ali o palco da vida do outro e comparando muitas vezes com os nossos bastidores, né, com os bastidores da nossa vida. Então, é muito importante que a gente comece a fazer um uso mais consciente dessas redes sociais, sabe? Isso é, assim, essencial, porque, de fato, se você não tem muito critério e muita consciência, é muito comum que você entre ali para se comparar, né? Entre ali num processo de culpa, de autodepreciação, né, enfim, um processo que ele é muito negativo e ele vai trazer um aumento, né, um reforço desse ciclo de autocobrança e autoexigência. Sem dúvidas. E muitas mulheres, 40+, que nossa audiência que está aqui agora, elas devem passar por situações semelhantes a essa, que as mudanças físicas que acontecem com o envelhecimento natural, às vezes elas não aceitam de forma natural, tranquila, esse envelhimento. O que você poderia dizer para essas mulheres para aceitarem esse envelhecimento de uma maneira mais consciente e mais leve, mais tranquila? E, inclusive, esse é um ponto que é muito reforçado, né, pelas redes sociais. Você entra ali, corpos perfeitos, né? A mulher, parece que, assim, essa juventude, né? A mulher precisa estar sempre jovem, sempre jovial, sempre com aparência física, né, maravilhosa. E o que eu digo, né, é que só existe um jeito de não envelhecer. E espero que a gente não deseje esse jeito, que é morrendo, né? Não tem jeito, gente. O envelhecimento ele é um processo natural da vida, né? Ele vai ocorrer. É claro que quando a gente fala isso, né, Viviane, nós não estamos falando que também eu não preciso me cuidar, claro, né, cuidar da minha aparência, da minha saúde, não é sobre isso. Não. Mas essa busca incessante pela juventude, essa dificuldade, né, de aceitar as mudanças que o envelhecimento traz no corpo, né, ali no cabelo, né, no colágeno, ela é muito nociva e é totalmente improdutiva, porque o envelhecimento ele vai acontecer. Então, a dica, né, o que eu gostaria de falar, assim, a dica que eu dou é que faça as pazes, né, com o seu envelhecimento. Inclusive, nas redes sociais, busque perfis que estimulam isso. Né? Perfis de mulheres, às vezes, mais velhas, né, 40+ aí, que ela traz muito esse conceito da maturidade como algo positivo e do envelhecimento como algo natural. Né? Então, precisa fazer uma reflexão sobre Então, isso. essa é uma boa estratégia, né, de utilizar as redes sociais de uma forma benéfica, a seu favor, não para se autodepreciar. Sim, com certeza, fazer um uso consciente, né? Sempre for usar a rede social, eu sempre falo para os meus clientes, olha, primeiro vamos olhar quem que eu estou seguindo, né? Quem eu estou seguindo está gerando emoções de que tipo em mim? É comparação, né? Quais são os perfis, né? E o que os valores, os conceitos desses perfis, eles me comunicam. E é isso que eu quero para a minha vida, é isso que está me fazendo bem. Fazer um uso consciente em relação ao tempo, né? A quem eu sigo, ao que eu faço na rede social. A rede social por si só, ela não é ruim, né? Eu sempre digo isso, o problema às vezes é o mau uso que muitas de nós fazemos e sem consciência mantemos, né, um padrão que é disfuncional e está trazendo sofrimento, adoecimento para as mulheres. Com relação a isso, claro que a gente é saudável às vezes seguir uma pessoa que tem um padrão de vida, que às vezes você se vê no futuro, vê como uma pessoa que você quer seguir e como uma referência mesmo, mas que isso não seja para se autodepreciar, né? Exatamente. Seja algo que te eleve, que te impulsione para, quem sabe, um dia chegar lá, né? Sem dúvida. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com a Caroline Dias
falando sobre como viver de forma mais leve. Fique aí. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Voltamos com Belas 40 Mais. Obrigada por estar com a gente até aqui. E vamos continuar essa conversa edificante com a Caroline Dias, psicóloga, falando sobre autoexigência e autocobrança. Carol, muitas mulheres nessa faixa dos 40 anos enfrentam as mudanças hormonais, que é a perimenopausa, né? Como você acha que essas alterações podem afetar os padrões de autocobrança dessas mulheres? Elas afetam e muito, né? E é muito importante que a mulher ela tenha consciência que isso é uma mudança fisiológica, que ela precisa, inclusive, buscar recursos, né, médicos para poder lidar da melhor forma possível com esses sintomas. Porque os sintomas da perimenopausa, da menopausa, ele interfere muito na capacidade cognitiva e no humor das mulheres. Então, normalmente, essas mulheres, por N razões, por questões, né, de oscilações hormonais, elas apresentam um declínio na memória, na atenção, né, insônia, uma labilidade emocional maior. E aí, como ela não consegue, então, ter o mesmo resultado que ela estava tendo, né, há algum tempo atrás, por conta dessas dificuldades aí de cognição e de humor, ela acaba, às vezes, se culpando, né? Ela acaba ainda aumentando ainda mais a exigência em relação a ela. Como podemos, então, diferenciar essa autocobrança saudável e a disciplina que motiva a crescer, motiva a se elevar na vida? A diferença, né, da autoexigência, que ela é saudável ou positiva, e aquilo que é tóxico, é o nível de sofrimento que está por trás e a intenção que está por trás da pessoa fazer aquele movimento de se exigir. Então, né, para ficar um pouco mais claro, na autoexigência tóxica, por exemplo, a pessoa ela se exige um nível de perfeição e tem uma expectativa muito alta que ela não vai alcançar. Isso gera ansiedade, sofrimento, culpa, vergonha, né? Então, ela está muito vinculada a esse tipo de intenção, né? Eu preciso ser perfeita. Já uma autoexigência saudável, que talvez é o que você, né, trouxe aí, que está mais relacionado a uma disciplina, e que é muito importante que a gente tenha, porque também a gente, né, precisa se exigir, não podemos também olhar para a vida, né, com uma negligência, né, de melhoramento. Então, mas essa exigência que ela é saudável, ela mobiliza uma certa ansiedade, uma certa preocupação, mas é natural, sabe? É uma ansiedade, são emoções que são leves. Eu vou dar até um exemplo aqui hoje, né? Então, por exemplo, hoje quando a gente faz uma entrevista, muito possivelmente você e eu sentimos ali anteriormente, né, uma certa ansiedade, um pouco de nervosismo, e isso é natural, gente. As pessoas, elas precisam parar de achar que é incomum sentir isso, faz parte da vida humana. E se cobrar, né, no sentido de falar, nossa, eu quero ir lá dar o meu melhor como apresentadora, isso é natural, é uma exigência saudável. Agora, a partir do momento, por exemplo, aqui nessa situação, né, onde a gente fica dias sofrendo, não dorme à noite, se culpa, né, acha que sai daqui e fala, nossa, foi horrível, fui péssima, a gente está partindo de uma alta exigência que ela é tóxica, né? Então, esse o balanço, sabe, que a ouvinte aí, ela precisa fazer. Eu me exijo de forma saudável e esse processo é leve, né, ele traz um melhoramento, isso me traz energia para ir para os meus projetos, ou eu estou naquela autoexigência que é pesada, sabe, que é difícil, e eu fico sem energia, e é sofrido. Então, essa é uma diferença básica. Não sei se eu consegui, né, trazer isso de forma clara, mas seria mais ou menos esse o caminho. Ficou bem claro mesmo. E nessa fase, nós ouvimos dizer muito sobre a crise dos 40, ou crise da meia-idade, não é isso? É verdade que, além de toda essa questão externa que a mulher 40 mais já passa por ela, como as
alterações físicas, emocionais, hormonais, né? Ela tem que lidar com tudo isso e também passa por mudanças internas profundas. Sem dúvida. Jung, né, que é um pai, né, da psicologia analítica, ele fala que a vida começa aos 40, né, só para você ter noção. Porque ele diz que, assim, existe um despertar nessa fase da vida também, onde a pessoa ela fica tão consciente do que é importante, quais são as prioridades, do que realmente vale a pena sofrer, lutar, né, por que vale a pena viver. E isso às vezes choca com as cobranças externas, né, com as pressões aí do mundo produtivo, das redes sociais, e gera uma certa crise, uma certa instabilidade interna, né, por um tempo. Mas, ao mesmo tempo, isso é maravilhoso, porque eu brinco que essa fase é uma fase onde a gente, quando tem a oportunidade, né, de atender uma cliente que está aberta, né, para isso, transformações maravilhosas acontecem. É um terreno muito fértil para mudança, né? A pessoa está ali realmente no meio de uma crise que desperta um viver que é muito mais autêntico, muito mais conectado com os desejos mais profundos ali daquela pessoa, sabe? Isso faz muito sentido, porque eu estou passando por essa fase e tem mudanças realmente daquilo que realmente faz sentido, daquilo que eu devo focar mais, né? Não tanto as coisas materiais, mas a família, o tempo de qualidade. Tem outras questões que começam a pesar e a gente ter essa consciência, né? É muito interessante. E eu gostei muito de saber, né, que esse é um momento propício para mudanças, para a gente ter uma vida mais autêntica, né, uma vida mais leve. Isso é maravilhoso, né? Exatamente. E por isso que nós temos, inclusive, criamos o Belas 40+, por esse motivo, para trazer essa inspiração e esse acolhimento, né, com essas mudanças todas acontecendo, de nós termos a percepção de que é sim possível ter um olhar mais amoroso, né, e levar a vida com uma forma mais alegre, né? Sim. Carol, você poderia trazer para nós um case de sucesso de alguma paciente 40+, que tenha conseguido se transformar, assim, através da terapia cognitivo-comportamental? Sem dúvida. Eu tenho, né, tem vários cases que são muito, muito bacanas de falar aqui, mas tem um específico de uma mulher que ela se exigia muito, uma mulher 40+, que ela já estava numa posição, né, profissional, social muito boa, mas entrou naquilo, né, e nunca era suficiente. Ela estava sempre fazendo no nível de produção constante, se cobrando por resultados, sobretudo na área profissional, cada vez maiores. E aí um dia ela chegou no consultório e falou: olha, eu descobri que eu preciso mudar, eu quero muito mudar, existe algo dentro de mim que me diz que isso não tá bom, não é assim que tá, né, que eu devo caminhar. E aí ela disse: eu estou percebendo que eu estou sendo extraordinária no meu trabalho, mas eu estou sendo ordinária com a minha família, comigo mesma, com a forma como eu estou cuidando de mim. E achei que aquilo foi tão bonito, impactou tanto. E a partir disso a gente começou todo um processo, né, de reconhecimento desses pensamentos de autocobrança, trabalho de crenças, de esquemas. E ela reorganizou toda a vida dela, a agenda dela, ela começou a ter momentos de descanso, que para ela antes era muito difícil, ela se ocupava muito. Começou a ficar mais com a família, reduziu a carga horária de trabalho. Então ela fez toda uma mudança que culminou, com certeza, né, numa vivência que foi muito mais leve e autêntica para ela. Foi um caso assim, de transformação muito bonito de se ver na prática. Muito bonito mesmo. E apesar dessas possibilidades de mudanças, né, que nós podemos, como você pontuou aí, eu vejo também que muitas mulheres, elas passam por um processo de lamentação, sentindo que elas perderam tempo. Às vezes nos 40+, ela não está tão satisfeita com a sua carreira, ela quer fazer uma transição, mas ela acha que já está velha para isso, que ela não sabe o suficiente. Como que ela pode lidar com esses pensamentos de arrependimento que alimentam essa autocobrança? Isso é verdade. É comum que a pessoa agora com essa visão, ela olha para trás e fala: por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Eu perdi muito tempo. E assim, é normal a gente olhar para trás, né, assim, e falar: nossa, eu faria diferente hoje. E graças a Deus eu falo que faria diferente, porque é um sinal de crescimento, de evolução, né, que eu ampliei minha consciência. Imagina se hoje com 40 anos eu tivesse os mesmos comportamentos e ideias de 20, 30, né, 15, não seria possível. Então é olhar para esse momento, né, entendendo que naquele momento você fez a melhor escolha com aquilo que você tinha, com a consciência, com o ambiente, com as oportunidades, né, e que se hoje você pode olhar diferente, isso é um sinal mesmo de crescimento. Então, esse arrependimento, ele tem que fortalecer, na verdade, é um espaço de ação, né, de uma ação que hoje faça mais sentido.
Então, nada de se arrepender. Carol, por tudo que você falou, parece que a autocompaixão parece ser uma palavra central nesse tema que nós estamos abordando hoje, da autocobrança, né? Como você poderia nos dar dicas práticas e fáceis para que essas mulheres possam exercer essa habilidade de autocompaixão no seu dia a dia? Sem dúvida, eu falo que a autocompaixão é um antídoto da autoexigência, né? Então, trabalhar a autoexigência é trabalhar esse olhar mais gentil em relação a mim, o que eu faço, o que eu consigo, né? Dos meus alcances. E assim, questões práticas seria essa mulher observar a sua comunicação, né, interna, fazer as correções, começar a desenvolver uma comunicação que ela é mais gentil consigo mesma. Eu falo que fazer muitas vezes um diário à noite das conquistas ali, mesmo que sejam pequenas conquistas, é importante, porque a mulher autoexigente, Vivi, ela está tão presa no que está faltando, no que ela não conseguiu na perspectiva dela, que ela deixa passar um monte de coisa que ela está conseguindo, que ela está fazendo, de coisas legais. Então, às vezes, esses registros, né, das pequenas conquistas, um diário da gratidão, né, eu dedicar um tempo conscientemente mesmo, né, para desenvolver esse olhar gentil, são questões simples, né, práticas simples, e que a gente vê que a longo prazo, nossa, traz muita transformação. Você sabe que eu adotei essa prática do diário que fica ao lado da cama, porque se a gente fizer um diário, a gente vai ter a tendência de falar dos aspectos negativos do dia. Mas eu me faço a pergunta, o que aconteceu no dia de hoje que eu posso ser grata por esse dia? E isso eu tenho feito e tem sido transformador. Sem dúvida. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já para finalizar essa conversa maravilhosa que estamos tendo com a psicóloga Carol Dias. Fica com a gente. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltamos com Belas 40 Mais e para fechar essa conversa maravilhosa, Carol, queria te pedir para você imaginar agora uma mulher exausta, que se sente sobrecarregada, cheia de culpa e com a autoestima fragilizada. Que palavras de acolhimento e esperança você deixaria para essa mulher hoje? Olha, que não precisa ser assim, né? Que essa mulher, ela pode fazer mudanças, né? Na forma como ela está se olhando para ela mesma, né? Para o mundo, para a vida. E que justamente na imperfeição dela que mora as maiores forças dela. Então, aceitar essa imperfeição é, sem dúvida, assim, um ponto crucial e, né, totalmente vinculado a isso que a gente falou, da gentileza com a gente mesmo, que vai fazer com que ela viva de uma forma mais leve, mais lúcida, né, mais autêntica, que é, sem dúvida, o desejo de todos nós. Se alguma parte desse episódio tocou no seu coração, eu quero te lembrar. Ser exigente consigo mesma pode te levar longe, mas quando essa exigência te paralisa, te esgota, te faz se sentir insuficiente, é hora de mudar a rota. Você não precisa dar conta de tudo, você não precisa ser perfeita, só precisa ser gentil com quem você é. Carol, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento, tantas formas de abordagens para a gente despertar para esse nosso eu interior, muito mais leve, com a nossa essência, realmente. Gostei muito da nossa conversa, agradeço por ter estado conosco hoje. E deixe pra gente as suas redes sociais também. Eu que agradeço, Viviane, é um prazer, né, estar aqui. Eu estou muito feliz, viu, inclusive por você, né, uma mulher 40 mais, que nos inspira e está aqui,
trazendo assuntos e conteúdos que são tão importantes e relevantes que eu não tenho dúvida que vai ajudar, né, muita gente, muitas mulheres aí. Muito obrigada. E as minhas redes sociais é o @CarolDiasBraga, lá tem meus contatos profissionais, WhatsApp. E se também tiver ficado alguma dúvida aí para a audiência, eu estou à disposição, né, para esclarecer particularmente depois. Muito obrigada. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, deixe comentários. Quem sabe também, numa outra oportunidade, a Carol volta para a gente conversar sobre um outro tema. Muito obrigada por ter ficado conosco. Te espero no próximo episódio com muito mais inspiração e leveza para a sua vida.